que o Senhor está planejando. E quando eu encontrei com ele, ele falou: Pastor Ed, eu quero dizer para você que a igreja ficou da maneira como o Senhor falou aquela vez que o Senhor profetizou sobre ele. E eu quero dizer para você, pastor, o projeto e o sonho que o Senhor colocou aqui vai ser da maneira que o Senhor projetou. E eu quero ter o privilégio, quando estiver pronto, vir aqui, olhar esse tempo maravilhoso, que ele já é maravilhoso, já em construção. E como é dia de festividade, é dia de alegria, 15 anos, que privilégio, 12 anos profético. Houve um período que o povo de Israel se dissolveu. Mas o profeta Elias, ele fez uma menção na palavra dizendo que, para que hoje nós pudéssemos entender que a unidade é que faz a diferença nas nossas vidas. A unidade é que faz com que os projetos do Senhor sejam concretizados. Mas ele vai contar com cada um de nós, por isso que ele conta com a nossa unidade. E hoje nós estamos aqui, porque nós vivemos essa unidade. Você está aqui essa manhã porque você vive uma unidade com o seu pastor. Eu estou aqui nessa manhã porque eu vivo uma unidade com Deus. E junto nós fizemos com que a unidade permaneça. Por isso eu convido, eu não tenho muito tempo, eu acredito. Deus tem colocado uma palavra no coração, lá no livro de Neemias, homem de Deus, a qual Deus escolheu para reconstruir os muros que estavam caídos. Neemias é um exemplo de líder a qual nós devemos trazer para nossas vidas. Sabendo que Neemias foi um líder privilegiado, um líder escolhido por Deus, para que hoje nós pudéssemos ver e ter uma direção. Para você levar no livro de Neemias, capítulo 1, onde Deus relata a vida de um líder de excelência. E eu aqui estou pensando nessa manhã, com a graça de Deus, com o privilégio e com a permissão do Espírito Santo, para líderes de excelência. Líder cheio de unção e de poder. No livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, relata a reconstrução dos muros e a oração que Neemias chegou diante de Deus para que ele tivesse privilégio, para que ele tivesse a direção, que ele pudesse ter respaldo para poder reconstruir. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz: E a palavra de Neemias, filho de Ananias, sucedeu que o mês Quisleu, no ano 20, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele ao povo de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram, o restante que não está, que não foram levados para o cativeiro, lá da província, então em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ó Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e terrível, que guarda o conselho e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos ao teu ouvido, aos teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos do juízo que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós não mentireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós converteis a mim, e guardais os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam à cabo do céu, de lá ajuntarei, e trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, teu povo que resgatastes por tua grande força e tua forte mão. Ó Senhor, esteja, pois, atento a teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer a teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante a esse nome. Então eu era copeiro do rei. Aleluia. Deus, nós te louvamos essa manhã. Nós te agradecemos o teu amado Espírito nessa manhã, com louvores, com júbilos. E o Senhor já faz presente nesse lugar. Por isso, o Espírito Santo conduza a tua palavra da maneira que o Senhor queira que seja, da forma e da maneira que o Senhor queira que seja. Que não seja a minha pessoa aqui, Senhor, mas que seja teu Espírito Santo agindo através da minha. E que eu não venha, Senhor, nessa manhã falar o que eu quero, nem que a tua igreja me ouvir, mas sim o que o Senhor quer transmitir e o que o Senhor quer falar nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queridos, olhando para esses versículos desse texto, eu vejo aqui um líder. Ele precisa ter atitude para ter uma vida de vitória. O líder precisa se posicionar na posição correta para ter uma vida de vitória. Deus está sempre disposto a nos ajudar. E nós olhamos para Elias sobre aproveitar essa disposição do Senhor. Elias sobre aproveitar o que Deus colocou em suas mãos. Deus simplesmente convidou esse homem para reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Mas Elias também precisava estar numa posição de privilégio. Ele precisava estar num lugar onde as coisas poderiam acontecer da maneira que Deus queria, que ele pudesse ter acesso a ele. Por isso eu vejo aqui que nós precisamos ter algumas atitudes para poder ser um líder que gosta